tema desta noite, mais uma vez, o poder das nossas palavras. Esta é a parte 8 desta série preciosa. Tudo está na internet, para quem perdeu alguma. Romanos 10, versículo 17 diz assim: e assim, a fé vem. A fé vem, quer dizer que a fé não está. Até um tempo da nossa vida, a fé não está em nós. A fé vem. E a fé vem como? A fé vem pela... Graças a Deus por esta igreja. Que aqui não tem show de demônio, coisa de dinheiro, campanha. Aqui tem pregação. Aqui tem ensino da palavra. Aqui tem o mecanismo espiritual, se eu puder chamar assim, que Deus usa para que a fé venha. Amém? Para que a fé, quando depois de vinda, depois de já ter chegado, que ela também seja exercitada, fortalecida, né? Alimentada. Porque a fé vem pela pregação. E a pregação é qualquer pregação? Eu chego aqui e falo qualquer coisa. Trago uma filosofia e... Não. A pregação, ela vem, ela chega trazendo a fé e toda a manifestação que a fé produz pela palavra de Cristo. Então diga com fé, confessando: eu estou no lugar certo. Diga onde há palavra. Palavra de Deus. Pregação do Evangelho. A minha fé já veio. E agora ela está sendo exercitada, alimentada, nutrida. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, obrigada por esta noite preciosa, obrigada por cada irmãozinho, irmãzinha que o Senhor trouxe aqui, faz parte da minha caminhada, faz parte da nossa jornada nesta terra. Obrigada por esta noite, obrigada por cada servo e serva do Senhor, obrigada por aqueles, Jesus, que estão mais interessados, Jesus, em ter uma vida sólida, em ter um bom alimento espiritual, porque sabem já que todas as outras coisas dependem da nossa vida espiritual, Jesus. Aqueles que sempre colocam o reino em primeiro lugar, por isso estão sendo acrescentados sempre, não terão falta de nada, em tudo tem ampla suficiência, e os que não têm estão nesse processo, vai acontecer, Pai. Nós estamos aqui baseados na palavra, misturando fé à palavra, nós estamos aqui pregando a palavra, Senhor, e tu velas sobre a tua palavra para cumprir. A tua palavra não volta para o Senhor sem antes cumprir os desígnios. Então há coisas que passam por esta noite, há coisas que passam por este altar, por este ensino hoje, e nós recebemos tudo com fé e com ações de graças em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Aleluia. Aleluia, obrigada, diácono Tiago, louvado seja Deus. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados em amor, escolhidos, pedras vivas, propriedade exclusiva de Deus, nascidos de novo, regenerados, novas criaturas, selados com o Espírito Santo da promessa, benditos de Deus, vasos de honra, chamados para a paz, reino de sacerdotes, ministros da graça de Deus, da nova aliança, aqueles que já estão na visão do Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus, um dia entrou nos nossos ouvidos espirituais. Passou pelo ouvido físico e chegou lá no nosso coração, a gente diz, né? Foi lá para o nosso espírito. E o que nós agora estamos entendendo melhor ainda, né, com mais profundidade, é que há uma conexão entre coração e boca. Coração não é o músculo cardíaco, mas o espírito, que foi vivificado, que é salvo eternamente, com a nossa boca. Há uma conexão coração, boca, boca, coração. Então diga, há uma conexão. Boca, coração. Coração, boca. Então, se você fizer um exame hoje, né? Você pode examinar aquilo que você está dizendo com a sua boca e aquilo que você está crendo. Comece a perceber a conexão que existe quando você crê e fala, quando você fala crendo com o seu coração.
Os resultados começam a partir desse momento em que esta conexão boca, fé, boca se estabelece. É aí que você se torna um vitorioso. É aí que você começa a ver o sobrenatural manifestado na sua vida. É aí, nessa conexão coração, boca, boca, coração, que você começa a ver cada área da sua vida prosperar e ser transformada. Amado, amada do Senhor, quando você confessa a palavra, crendo de todo o seu coração, começa a acontecer um mover de Deus na sua vida. Então, quando você fala do que você crê, o mover de Deus passa a se manifestar. Então, a minha orientação é: não perca mais tempo. Se o mover de Deus começa imediatamente quando você crê e começa a falar nessa conexão boca, coração, boca, não perca mais tempo. Comece imediatamente, se você, logicamente, ainda não começou, a crer e a dizer: eu tomo posse da minha casa própria, eu tomo posse de um aumento de salário, eu tomo posse dos novos negócios que Deus tem para mim, eu tomo posse dos meus sonhos realizados. Comece a falar, comece a crer nisso e a falar, estabeleça urgentemente esta conexão. Então, essa é a palavra da salvação. E a palavra da salvação é verdadeira. Ela começou como? Como que a salvação se manifestou na sua e na minha vida? Ouvindo a pregação, a fé veio. E aí a gente creu e a gente disse: eu creio. A gente disse: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu único e suficiente Salvador. Veja a conexão na hora da conversão, na hora em que a salvação se manifestou. Então, essa é a palavra da salvação, é a palavra verdadeira que você deve obedecer. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você é vencedor, você é uma vencedora. Agora, a maioria dos cristãos fala exatamente o contrário. Você conversa com os crentes de um modo geral, lógico, né? Eles falam tudo o contrário. Por quê? Porque tem zelo, mas não tem entendimento. Veja que a maioria do povo de Deus fala só o negativo. Está tudo mal, é o diabo, é o inferno, é Deus pesando a mão, é tudo aquilo que é pesaroso. Mas você tem autoridade delegada pelo Senhor Jesus Cristo para falar a palavra de Deus, para começar a liberar o que está dentro de você. Amém? Diga: eu tenho autoridade delegada por Jesus Cristo para falar o que já Ele me colocou dentro, no meu espírito. Então, se você acreditar de todo o seu coração, isso é o primeiro ponto. E se você começar a dizer: está escrito, eu creio. Está na Bíblia, eu creio. Deus vela sobre essa palavra. Deus respalda a sua própria palavra. Deus não pode negar-se a si mesmo. Está escrito, eu creio, eu creio. Espere os resultados na sua vida. Espere os resultados na sua vida. Eu vou lhe dizer com todo o meu coração, eu me habituei a acreditar em tudo que Jesus diz. Eu não duvido de nada. Eu não leio a Bíblia e fico: não sei, eu vou ver outra versão. Eu vou ver na Bíblia não sei o quê. Não. Amados, vamos nos habituar a acreditar em tudo que Jesus diz. Por quê? Porque Jesus fala a verdade. E Jesus cumpre aquilo que Ele diz. Amém? Então vamos ver uma passagem linda da Bíblia. Linda, forte, mas poderosa, e que nos ensina muito a respeito do poder da nossa palavra. Está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 16. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Tá? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos
ouviram isto. Eu quero só parar um pouquinho aí, antes de ir para frente, porque algumas pessoas dizem, bom, mas a própria palavra diz que a figueira estava cheia de folhas, mas que não era tempo de figo. Também Jesus queria o quê? Jesus queria figo. Ok? Mas como assim, bispa? Você não tem o direito de diante do Senhor Jesus dizer que não está preparado, que não é tempo, que você não tem o que oferecer, que a sua vida está agora tratando de outra coisa, porque senão você é igual uma figueira cheia de folhas, que não serve para nada. Quando você se apresenta para Jesus, e aqui eu poderia fazer um sermão dividido em muitas partes só a respeito disso aqui. Mas quando você vem prestar o seu culto a Deus, você não tem o direito de apresentar para Ele folhas. Ficar com a mão no bolso, ficar de boca fechada, não ofertar, não dizimar, não bater palmas, não se entusiasmar, não misturar fé à palavra, não amar a pessoa que está ao seu lado. Amados, Jesus está presente. Nós temos que ter muito mais do que folhas. Folhas. Muito bem, então vamos voltar lá para a história. Então Jesus lhe disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Veja que Jesus pode secar vidas. Secar manifestações. Secar frutos. A vida não perde a salvação, vai para o céu. Mas fica seco aqui. Se apresenta diante de Deus sem nada, sempre folha, 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 folha. O Senhor diz, opa, seque. Nunca jamais alguém coma fruto de ti, porque se você não tem fruto para mim, não vai ter para mais ninguém. Eu sou o número 1. Eu sou prioridade. Eu sou o primeiro. Amém? E seus discípulos ouviram aquilo, ouviram aquela situação, ouviram o que Jesus disse para a figueira. Lembre-se, estou falando aqui desde a primeira mensagem, que o Senhor falava com coisas. O Senhor falava com a natureza. O Senhor falava com objetos. O Senhor falava com pessoas, o Senhor falava com circunstâncias, ok? Diz o versículo 15, desculpem. E foram para Jerusalém. Passou por ali, foi embora. Falou uma coisa e foi. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Veja que Jesus estava, nesse dia, ele estava com um tipo de atitude de corrigir o que estava errado. Na sequência, ele entra no templo, vê um monte de gente vendendo, negociando, vendendo até os bichos, as coisas para o sacrifício. Quer dizer, comprava lá fora para oferecer lá dentro. Tem um monte de gente que é assim, um monte de igreja que é assim, né? Um monte de lugar aí, de sistemas religiosos. Vende a vela aqui que você vai oferecer lá dentro. Vende aqui o sacrifício que você vai entregar lá dentro. Te dá o carnê na porta que você vai passar na máquina lá dentro. Foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Veja que isso aqui não é legalismo. É Jesus estabelecendo o que é santo. Se Jesus estivesse aqui hoje, amados, ele ia recolher um monte de celular. Jesus não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O que significava isso? Era para você ir no templo prestar culto. Sentar lá e orar. Era hora de louvar, era para louvar. Era hora de ouvir o sermão, era hora de ouvir sermão. Não tinha nada paralelo, nada que roubasse a atenção. Porque Jesus sabia que utensílios roubariam a atenção. Dividiriam a glória do Senhor. A gente vê hoje pessoas comendo salgadinho no culto. Abre aquele pacote daquele negócio que cheira a chulé. Irrita as pessoas que estão do lado, tira a atenção, deixa a pessoa irritada. Existem celulares hoje, a pessoa diz, mas eu estou postando, porque não sei o quê. Ok, vai conversar com Deus, ver se Ele permite. Se Ele permitir, você continua. Mas tem gente fazendo selfie. No meio da mensagem, no meio de um culto. O que é mais importante? Escrevendo no WhatsApp. Gente, vamos acordar. Isso não é ser legalista, não é ser xarope, não é ser antiquada, não é estar fora da tecnologia agora. Jesus está acima de tudo isso.
E tem gente que é só folha quando está no culto. Folha, folha, folha. Depois não sabe porque a vida está seca. Porque as coisas estão paradas. Porque Jesus deu uma ordem seca. Então, olha, eu queria dizer que eu amo aquelas selfies que são feitas nos banheiros. É muito legal. Eu sei que tem as irmãs que fazem uma... É muito bonito. Nosso banheiro é bonito. A igreja que eu frequentei 17 anos não tinha banheiro. Nenhum. Então, pode postar selfie no banheiro. Depois que acaba o culto, pode vir aqui no altar. Pode postar o que você quiser. É lindo. Agora, a gente tem que prestar atenção. O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui para fazer selfie ou nós viemos aqui prestar um culto a Deus? A gente veio aqui para dar figo ou a gente veio aqui para mostrar folha? Então, olha só o que aconteceu, tá? Veja o que dizem os versículos 20 e 22. Vamos lá. E passando eles pela manhã, então eles passaram de Betânia e foram lá para Jerusalém. No meio desse caminho aconteceu o episódio da figueira. Aí foram para Jerusalém, Jesus expulsou os vendilhões do templo. E aí no dia seguinte, eles estão voltando. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Qual era a lição que Jesus queria passar? Mais uma, né? Qual era? Se você tiver fé, você não vai mais se espantar com essas coisas que eu faço, porque vocês vão fazer também. Então Jesus disse: tende fé em Deus. Quer ver como é o contexto? Maravilhoso? Tende fé em Deus. Daqui a pouco eu continuo. Então, presta atenção. Em 24 horas... se cumpriu a palavra do Senhor. Ele disse: seca, e passou. No dia seguinte, eles estão voltando de manhã, no mesmo caminho, e tinha acontecido o que Jesus tinha ordenado com a sua boca, né? Isso significa que se você acreditar em cada palavra que Jesus diz, eu vou lhe dizer uma coisa. Em 24 horas... você poderá ver resultados para a glória de Deus. Deus tem seu tempo, mas se Ele quiser fazer em um dia, Ele faz. Ele deixou aqui, Ele disse que faríamos as obras que Ele fez e ainda maiores. Então, se Ele deu uma ordem para alguma coisa e 24 horas aquilo estava manifesto, você também pode, em alguns momentos, em algumas coisas, dar uma ordem e aquilo em 24 horas está feito. Tudo que Jesus diz é verdade e se cumpre. Diga glória a Deus. Tudo que Jesus diz é verdade e se cumpre. Tudo. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Se Ele diz que lhe curou pelas suas chagas, você está sarado. Se Ele diz que supre as suas necessidades, você está suprido. Se você acreditar em cada palavra de Jesus, em 24 horas o resultado chegará. E hoje nós vamos falar muitas coisas aqui. E eu creio que entre essas muitas coisas que nós falarmos aqui, em 24 horas, nós vamos ver a manifestação de muitas delas. Eu creio nisso. Eu vim aqui para isso. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Você tem que crer em Deus. Ele nos deu uma medida de fé santa, perfeita e nada deficiente. Então, a palavra do Senhor nos mostra o que a pessoa que crê em Deus pode fazer. Ele diz em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte. Que monte está na tua frente? Você vai ficar olhando para ele? Você tem que dizer para ele. Você tem que dizer para essa circunstância. Você tem que dizer para essa mentira do diabo. Você tem que dizer para essa oposição. Você tem que dizer para essa barreira. Você tem que dizer para esta coisa que está aí se opondo, que está na tua frente, que está te incomodando, que não deixa você caminhar com liberdade. Você tem que dizer o que Jesus disse. Ergue-te e lança-te no mar. Sai da minha frente. Chega. E se você disser e não,
duvidar no seu coração. Duvidou, vai continuar lá. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, assim como Jesus falou para a figueira secar e ela secou, ele está dizendo agora, se você tiver a capacidade de acreditar, ao falar ao monte e não duvidar no seu coração, o monte se arredará. Então, nós não temos um monte de pedras, logicamente, para tirar do nosso caminho, mas existem outros montes, como doenças, como crises existenciais, crises emocionais, crises financeiras, crises conjugais, crises familiares, relacionamentos complicados, problemas de várias naturezas, tantas outras circunstâncias adversas. Jesus estava falando de uma figueira e de uma montanha. Jesus falou com uma figueira e agora Jesus ensina a falar com a montanha, simbolicamente. Ele é capaz de tudo. Deus é poderoso para remover tudo. Nós precisamos crer, porque está escrito. Se está escrito, amados, isso aqui é profético. Tem coisas que vão acabar na nossa vida quando nós nos posicionarmos. Se você seguir aquilo que está escrito, você fará prosperar os seus caminhos, você será uma pessoa bem-sucedida. A prosperidade, a cura, a provisão, a justiça de Deus já estão dentro de você. Você já tem, todas as bênçãos do Senhor já foram doadas. Amém? 2 de Pedro 1:3, olha lá. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo. Se você conhece completamente Jesus, aquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, para a sua própria glória e virtude, ele está dentro de você? Então tudo de bom está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Diga glória a Deus. Diga, já foram doadas. Tudo está dentro de mim. Gênesis 1:1, olha esta experiência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes deste princípio, eu pergunto, existia quem? Não existia céus e terra, mas existia quem? Deus. E dentro dele já havia tudo. E ele começou criando os céus e a terra. E ele diz no versículo 3, disse Deus. Ele não precisava dizer nada, ele podia pensar. Ele podia com a força, ele é Deus. Ele podia piscar, igual aqueles gênios. Ele podia fazer com a mão. O que a Bíblia diz? Disse Deus. Aquele potencial que estava dentro dele, ele começou a trazer para criar coisas, para criar formas, dizendo, aquilo que está dentro de você, que você crê, todas as bênçãos que já foram doadas e estão em Cristo Jesus, e Cristo está na sua vida, o potencial está aí dentro, você precisa começar a dizer, porque as coisas vão começar a suceder. Deus disse, haja luz, e houve luz. Diga glória a Deus. Deus já tinha dentro dele a luz, o sol, a lua, as estrelas, os mares, os peixes, ele tinha tudo. Apenas ele começou a falar, ele começou a tirar de dentro de si aquilo que ele queria ver manifesto. Você tem que aprender isso. Amado, você já tem todas as bênçãos na sua vida. Veja o que diz Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, disser ao monte, se você disser aquilo que Deus diz, ninguém mais vai parar a sua vida. Não diga o que eles dizem, não diga que quem quer parar você diz. Diga o que Deus diz a seu respeito. Diga as promessas que estão na palavra, que já foram consumadas. Essas promessas são suas. Isaías 22:22, vamos tomar posse. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Que chave era essa? Essa era uma chave de ferro imensa, que uma pessoa carregava sobre o ombro, dentro de um reino, dentro de um palácio. Uma chave imensa com umas cadeias, umas correntes. E quem a carregava tinha a autoridade e tinha a delegação do poder do rei para abrir coisas e para fechar coisas. Chave é símbolo de autoridade. Você tem essa autoridade sobre você. Se você crer com o coração, se você não duvidar, se com a sua boca você começar a falar,
você tem autoridade para começar a abrir portas. Que portas? Portas que Satanás fechou. Ou portas que Satanás mente que fechou, que estão fechadas, ou que tentou fechar. Você tem autoridade para começar a fechar aquelas portas que o diabo abriu, que você não pode passar por elas. Caminhos que não eram bons para a sua vida, você vai fechar. Isaías 22, 23 diz: Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. O que quer dizer esse lugar firme? Que estaca é essa? É a autoridade que vem da palavra de Deus. Essa autoridade da palavra é algo seguro, verdadeiro, confiante. Aqueles que se agarram aos valores da Bíblia Sagrada têm uma estaca bem firme na vida. Os valores de Cristo são seguros. Quando a onda vem, quando a chuva cai, quando o rio transborda, quando os ventos sopram com força, a casa fica de pé. A casa fica firme sobre a rocha, porque os nossos valores são seguros, os nossos valores são firmes. Portanto, se você crer nessa chave de autoridade, você vai começar a ver portas se abrirem e portas de erro se fecharem. Jeremias 30, 19. Sairão deles ações de graça. Eu recebo. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Olha, amados, eu estou aqui falando. Em nome de Jesus, chega de tristeza. Olha, amados, tem sido a minha confissão. Chega de tristeza, chega de pranto, chega de dor, chega de lástima, chega de reclamação, chega de murmuração, chega de desespero. Chega. Nós temos que pegar essa autoridade, essa chave e fechar a porta à tristeza. Nós temos Jesus, Jesus é alegria. Não adianta a gente chamar, Jesus é alegria, companhia, todo dia. Cadê? E os crentes ficam chorando. E os crentes ficam se ferindo. Jesus é alegria. A alegria, diga alegria. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Ou seja, quem se alegra tem que manifestar júbilo. Quem se alegra tem que pular, tem que dançar, tem que falar, tem que se alegrar, tem que abraçar, tem que rir, tem que fazer festa. Quem se alegra tem que exprimir a alegria. Já chega um mundo pesado lá fora. Já chega as caras rancorosas, vamos nos alegrar. E agora vem mais, o Senhor diz que vai sair ação de graças do nosso meio, eu recebo. Graças. Júbilo dos que se alegram. Nós vamos dançar muito aqui. Mas nós vamos pular aqui como jamais nós imaginamos. Tem mais. Está escrito, eu creio. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Isso é para tudo. É para a vida pessoal, familiar, profissional, financeira, saúde perfeita, amizades honestas, irmãos, membros novos. Eita, o Senhor vai multiplicar, não vai diminuir nada. Olha a profecia, a promessa. Glorificá-los-ei. Você sabe o que é isso? É Deus dando glória para a nossa vida. É Deus exaltando a nossa vida. É Deus mostrando Ele na nossa vida. É Deus mostrando o resultado da nossa fé e da nossa confiança, expressa pela boca na nossa vida. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Não vai mirrar nada na vida de ninguém. Não vai acabar nada na vida de ninguém. Não vai acabar saúde, não vai acabar dinheiro, não vai acabar alegria, não vai acabar ministério, não vai acabar nada na vida de ninguém. Não seremos apoucados. Quando Deus descobre uma pessoa cujo coração é totalmente dele, ele se faz forte nessa vida. Quando Deus diz que multiplica, amado, quando Deus diz que não haverá mais pessoas diminuídas ou apoucadas, isso significa que haverá crescimento.
Jeremias 30:18 diz: assim diz o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor podia botar uma ideia na sua cabeça, mas Ele não faz isso. Ele diz. Ele diz pela pregação. A pregação alimenta a sua fé. A sua fé se expressa pela sua boca. Olha aqui o processo divino acontecendo. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó. Nós somos Jacó, descendência pela fé em Cristo de Jacó. A sua casa, a sua família será restaurada. Os negócios da sua família, o dinheiro da sua família, a saúde da sua família. Restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. Aquilo que não está bom vai ficar. Sabe por quê? Porque o Senhor se compadece. O Senhor sabe quanto marido chora, quanta esposa chora, quanto filho chora, quanta filha chora, quanta esposa chora, quanta mãe chora. Deus sabe. Ele está compadecido. A palavra diz: me compadecerei das suas moradas, do teu local de intimidade. O Senhor vai se compadecer. Mas tudo quebrou, bispa. Os relacionamentos, arranhou, esfacelou, sei lá o que, o dinheiro, o negócio. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. E o palácio será habitado como outrora. Sabe, amado, eu trago aqui esta palavra. Deus me deu profeticamente hoje para alguém que está aqui. Para alguém que está aqui. Eu sei que é mais de uma pessoa. Não é para todo mundo, mas é para mais de uma pessoa. Que às vezes diz: mas eu já vi tanta coisa grande. Eu já experimentei tanto. Eu já tive tanta alegria. Eu já tive tanta abundância material. Eu já realizei tantos sonhos. É para você que está lembrando. Porque tudo que você recebeu, o Senhor permitiu, te deu. Houve algum desígnio do Senhor para algo ruir aí. Ou uma permissão, porque nós erramos, ou uma disciplina, não importa. Mas a cidade, a tua vida, a tua parentela, os teus negócios, a tua cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. O Senhor vai fazer exatamente na área arruinada. Aquilo que quebrou, aquilo que arruinou, aquilo que está caído, ouça, estou profetizando. Aquilo que ruiu, aquilo que você não sabe como vai edificar, você não vai edificar. É o Senhor quem vai restaurar. Ele vai, na verdade, reedificar. Ou seja, já teve um dia edificado, caiu, ele vai refazer. E o palácio, o que Deus tem para você e para mim é um palácio. Ele não diz o casebre. Ele não diz aquela vida mirradinha. Não, ele diz: o palácio será habitado como outrora. Palácio. Você hoje não vê nada. Deus tem um palácio. Bispa, só vejo ruínas. Deus vê um palácio. Entra na visão do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Por que Deus vai fazer isso? Ele já explicou. Porque Ele está se compadecendo. O Senhor sabe quantas lágrimas você e eu derramamos. O Senhor sabe quando nós olhamos para uma coisa que agora não existe mais, que arruinou, que está em pedaços. Ele sabe o que se passa no nosso coração. E Ele diz o quê? Restaurarei a sorte, o propósito, o caminho, o que eu tenho, a minha determinação das tendas de Jacó. Me compadecerei das suas moradas. Sua família tem jeito. Tem esperança para o seu casamento. Tem esperança para o teu relacionamento com a tua filha, com o teu filho. Tem esperança. O Senhor se compadece. O Senhor sabe o sofrimento de cada um. Ele é um Deus sensível.
A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. Você diz, eu não sei como vou fazer. Eu não sei como. Você não tem que saber, você tem que crer. Você tem que pegar essa palavra e você tem que confessar essa palavra até você ver o montão de ruínas desaparecer e um palácio ser construído, reedificado, habitado como outrora, cheia de vida, cheio de vida. Vida de Jesus, a vida abundante, Jesus em tudo. Muita gente tirou Jesus, pôs Jesus de escanteio, sem querer, não foi dolo. Mas tirou, foi resolver isso, foi resolver aquilo, esqueceu do amor, esqueceu do sentimento, esqueceu do carinho, esqueceu do cuidado, esqueceu dos bons tratos. Esqueceu. Outra coisa roubou. E o Senhor diz, eu estou compadecido. Vai ser habitado o palácio como outrora. A vida abundante vai voltar. Você pode ter levado os últimos anos da sua vida num montão de ruínas. Hoje, Deus começa a edificar sobre a sua vida o que é imutável, firme, forte, eterno. Deus não despreza os humildes começos. Então, não importa quantas vezes a gente tenha que recomeçar, a gente tem que ter humildade para recomeçar. Amados, o que Deus me manda falar é o seguinte: se você está vendo ruína em algum lugar, não fique soberbo. Está arruinado? Você tem que ir lá na ruína. E com humildade, você começar a confessar que alguma coisa está começando a acontecer da parte do Senhor de reedificação. Seja humilde. Vá tocar na ruína. Vá lá e olhe o que está arruinado. Não fica fugindo da situação. Fuga não é o que Deus quer. Deus quer um enfrentamento com fé, com posicionamento de fé. E vou lhe dizer mais. As suas armas carnais não servem para coisa nenhuma. Não use lógica. Não use, é o que Deus me manda falar. Não use lógica. Porque quando Deus faz de outra forma. Deus não usa a sua mente, nem a minha mente, nem a sua arma, nem a minha arma. Submeta-se a Deus e você vai ver um palácio reconstruído. Amém? Amém. Você pode estar dizendo hoje, mas bispa, meu negócio está arruinado, eu não vejo nada. Eu preciso de um carro para trabalhar, não vejo carro, não vejo saída. Eu preciso de... Ok, não importa, está tudo travado. Deus não despreza a sua vida, Deus se compadece. Jeremias 30, 22. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus está dizendo, as coisas têm que ser do meu jeito e não do jeito de vocês. Quem está compreendendo? Deus está restaurando a sorte de muita gente. Mas creia, por favor. Você será uma pessoa próspera. Você viverá uma vida repleta de bênçãos, com bem-estar. Nada lhe faltará. Deus lhe multiplicará. Nunca mais você será diminuído, nem apoucado. Nunca mais você será humilhado, nem envergonhado. Faça o natural. Natural. Mas faça. Deus está vendo. Ele honra os humildes. Ele honra os pequenos começos. Amém? Deus está restaurando. Ainda que seja um montão de ruínas, Ele prometeu que em cima da ruína virá um palácio. Em cima da necessidade virá fartura. Em cima da doença virá um corpo forte e saudável. Em vez da miséria, em cima da miséria virá muita abundância. Comece aí a dizer no seu lugar, Senhor, Tu restauraste a minha sorte. Tu restauraste a minha sorte. Quando você fala no passado, você já está determinando, crendo que essa situação já foi expedida. A ordem já foi lançada pelo Senhor. Senhor, o Senhor já restaurou o meu casamento. Senhor, o Senhor já restaurou a minha família. Senhor, o Senhor já restaurou a minha saúde. Senhor, o Senhor já restaurou a minha sorte. Senhor, o Senhor já restaurou os meus relacionamentos. Senhor, o Senhor já restaurou minha vida profissional. Senhor, o Senhor já restaurou as minhas finanças. Senhor, o Senhor já restaurou o meu ministério. Senhor, não importa o montão de ruínas, eu agora vejo por fé o Senhor reconstruindo e reedificando um palácio. Eu vejo um palácio.
Aleluia. Amado, irmã querida, você deve crer com o coração e falar com a boca. Você deve colocar para fora, porque já existe. Já existe, não é mentira. É impossível que Deus minta. São valores eternos que nós temos aqui, valores imutáveis. Então, que cada pessoa que me assiste, aqui no santuário, me ouve, pela internet, onde esta mensagem for parar, né? Quem tem um montão de ruínas, cuja vida apenas foi desastre atrás de desastre, ou nos últimos anos, desastre mais desastre, comece a ver um palácio sobre a ruína. Comece a ver o filho sarado. Comece a ver, sabe, o pai de volta para casa, resgatando os valores primeiros que tinha. Comece a ver os salários se multiplicando muitas vezes mais. Comece a ver uma promoção. Comece a ver um novo negócio. Comece a ver algo diferente. Comece a ver um sonho realizado. Amados, que o dinheiro mude de mão. Porque Deus vai tirar o dinheiro dos ímpios para dar aos justos. O Senhor vai tirar do sistema do mundo de iniquidade para colocar na mão daqueles que servem a Deus. Amado, você vai ter abundância para servir a Deus. Esqueça quem está sobre o altar e ouça Deus falar. Não me julgue, não me critique. Esqueça a minha vida. Acredite nesta palavra, porque nós vamos consagrar muitas casas, carros, apartamentos, escritórios, terrenos, escrituras, novos negócios, contratos, ainda este ano. Neste semestre, nós vamos consagrar, nós vamos abençoar, nós vamos festejar. Deus quer ver a sua igreja explodir de alegria. Porque é do meio de júbilo e de ações de graças que Deus age. Deus é entronizado quando o seu povo está feliz. Quando o seu povo está alegre, Deus rejubila com a nossa felicidade e a nossa alegria. E eu vou lhe dizer, nós temos tudo. Toda a riqueza já existe. Eu estou lhe ensinando o que é correto. Aos justos tudo sairá bem. A Bíblia diz que nós comeremos do fruto das nossas ações. E nós vamos chegar uma hora para dizer, com toda a bênção testemunhada, as bênçãos testemunhadas, que te daremos, Senhor, por tantos benefícios. Pelas tuas chagas, Senhor, nós já fomos sarados. Ele já encravou na cruz do Calvário toda doença e toda enfermidade. A maldição foi quebrada. A bênção de Abraão chegou às nossas vidas. Tudo está consumado pela obra de Cristo na cruz. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, porque você faz parte deste ministério. Quero agradecer a Deus pela sua família. Eu quero agradecer porque você fez deste lugar o seu lugar de culto a Deus. Você terá honra. Eu estou orando para que Deus honre a vida de cada membro desta igreja. Receba, tome posse. A sua bispo, seus bispos, seus pastores, seus líderes querem ver você brilhar. Ser glorificado pelo Senhor, exaltado, engrandecido. Você está crescendo. E aqui você está aprendendo a viver o cristianismo. Naturalmente você produzirá frutos grandes na sua vida, eu creio. Nós amamos muito a sua vida. Quando eu procuro ouvir a voz de Deus para lhe transmitir, porque eu amo muito a sua vida. Quando eu estudo horas para trazer uma mensagem para a igreja, é porque eu amo muito o ministério. E esse amor faz com que eu ore e que eu deseje, do fundo do meu coração, muitas e muitas conquistas para você, para sua casa, nesse segundo semestre de 2018. Eu estou confessando, amados, que aquilo que nós temos crido, aprendido de Deus, vai ser tão confessado por cada um, tão falado, que nós vamos ter o Salmo 126 como uma realidade constante e perene aqui.
Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, da igreja, porque não vai ser de uma ou outra pessoa, vai ser de toda a igreja. Ficamos como quem sonha. E nós vamos ouvir pessoas olhando para nós, vendo o nosso testemunho, vendo a nossa mudança de sorte, que vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós vamos dizer: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, se você crê, comece a se alegrar por antecipação. Porque vai ter muita festa aqui antes do final do ano. Vai ter muito regozijo. Vai ter muito choro de alegria. Pode ficar de pé aí no seu lugar. O que é dessa palavra que você pode confessar agora, antes de ir embora? Porque você vai continuar confessando depois. Então, vamos lá. 1 minuto, 2 minutos, para a gente ter uma confissão alinhada sobre o que o Espírito falou ao seu coração e que mais tem a ver com você. Vamos lá? Com a sua vida? Em nome de Jesus. Destrava agora essa boca. Destrava agora essa confissão. Fala aquilo que o teu coração está crendo. Fala, não importa o que seja. Use palavras suas. Não rebusque não. Fale do coração. Fale honesta e sinceramente. Fale com humildade. Jesus está aqui ouvindo. Os anjos estão nos assistindo. Verbaliza. Deixa sair um som, não é pensamento não, é boca. É oralizar. Traz com o som para a boca. Fala o que você crê. Fala e não te cales, diz o Senhor. O Senhor está pondo palavras na sua boca. É Ele que está colocando esse sentimento no seu coração. Deixa sair pela boca. Fale, crendo. Diga que você crê nisso. Diga que você confessa essa palavra, crendo com o seu coração. Se você tem um monte na sua frente, monte da impiedade, monte da dureza, monte da insanidade, monte da incapacidade, monte, ergue-te, lança-te fora. Lança-te no nosso mar do esquecimento, porque nós não queremos nunca mais saber de você, montanha. Sai, em nome de Jesus. Sai obstáculo, sai. Frieza de coração, sai. Insensatez, sai. Em nome de Jesus. Oh, murmuração, saia em nome de Jesus. Palavra torpe, saia em nome de Jesus. Doença da alma, saia em nome de Jesus. Pensamentos fora da visão do Todo-Poderoso, saiam em nome de Jesus. Sentimentos doentes, saiam em nome de Jesus. Doença física, saia em nome de Jesus. Doença da alma, saia em nome de Jesus. Pobreza, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dificuldade financeira, cesse em nome de Jesus. Dívidas, terminem agora em nome de Jesus. Desrespeito, bata em retirada em nome de Jesus. Autoritarismo, saia do nosso meio em nome de Jesus. Línguas doentes, cessem agora em nome de Jesus. Portas fechadas pelo inimigo, portas mentirosas, porque porta que Deus abre ninguém fecha. Portas fechadas, nós temos a chave de Davi, autoridade dada
a quem crê em Jesus Cristo, para abrir, e nós abrimos agora as grandes portas que Deus preparou. Nós usamos a nossa chave de autoridade contra todo o mal. Nós fechamos agora a porta das perdas financeiras. Fechamos a porta das mentiras na casa de cada um. Nós fechamos as portas do desemprego agora, em nome de Jesus. Fechamos as portas da falta de oportunidade. Fechamos essa porta. Não há falta de nada. Não há falta de nada. Jesus reina em nossa casa. Não há falta de ganho, não há falta de ganho, não há. Eu arrebento agora com a mentira da falta de trabalho. Arrebento com isso. Não há falta de trabalho, não há falta de trabalho, não há falta de trabalho para esta igreja. Não há. Não há escassez, não há nada apoucado. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de multiplicação. Deus é Deus de grandeza. Deus é Deus de alegria. Deus é Deus de felicidade. Deus é Deus de sorrisos. Deus é Deus de júbilo. Eu fecho a porta para o choro de dor. Eu fecho essa torneira do desemprego, do desperdício, do saquetel furado. Chega! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio na prosperidade dos servos de Deus. Eu creio que Deus se compraz, que Deus tem prazer na nossa alegria, no nosso regozijo. Deus tem prazer nos seus filhos quando eles estão bem, quando eles estão felizes, quando eles estão plenos. Deus, eu chamo a existência mulheres plenas, mulheres felizes, mulheres prósperas, mulheres cheias de virtudes manifestadas, mulheres exaltadas nas suas casas, mulheres exaltadas no seu local de trabalho, no seu local de estudo, mulheres exaltadas onde forem. Eu chamo a existência homens que sejam pastores dos seus lares. Pastores que apacentem como Jesus. Que apacentem como Jesus. Que amem com atitudes. Que amem com gestos. Que amem com palavras. Que amem com a presença dos homens em casa. Atenção, cuidado, carinho, abraço, beijo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós sairemos daqui hoje, Jesus. Eu chamo a existência um renovo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alegria perpétua coroando as nossas cabeças, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, Bispo Rai. Aleluia. Aleluia. Senhor, somos o povo mais feliz desta terra. Aleluia. Glórias a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de cada um de nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Eu Aleluia. recebo essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo, Senhor.